esse assunto por esses dias, né? É um assunto que vai dominar as conversas e as decisões nossas pelos próximos meses, quiçá anos, né? Então, como muita gente começou a me ligar sobre esse assunto, eu não estava, realmente não ia conseguir responder a todos e com certos detalhes, né? Então, eu preferi fazer essa apresentação para vocês. Eu vou agora compartilhar uma documentação, nós vamos fazer isso de forma técnica, né? E depois, ao final, se conseguirmos responder algumas perguntas aí, né, nós o faremos, senão nós vamos criar depois um material com isso que nós estamos mostrando aqui hoje, e mais a questão das respostas, né, dessas perguntas que chegarem, e depois compartilhamos com todo mundo aqui, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Minha tela está visível aí, Elaine? Está visível? Sim, perfeito. Ok, então. Bom, pessoal, assim, peço antecipadamente desculpas aí, eu não gosto de fazer dessa forma, vocês sabem que eu sou uma pessoa de contato, gosto de conversar com um a um, mas teremos oportunidade nos próximos dias, tá bom? Essas alterações que a ADI 5322 trouxe, na verdade, ela atualizou, né, a 1303, com alguns dos itens foram considerados constitucionais, tá? Aí tem desafios, mas eu penso que também tem bastante oportunidade aqui, ok? E nós vamos falar mais sobre isso ao final. Eu penso que nós estamos no momento de uma das maiores oportunidades para o setor, tá? De maneira geral, porque realmente a gente está fazendo uma alteração grande aí, e eu penso que nós vamos ter grandes oportunidades. Vou falar sobre isso com vocês um pouco mais à frente. Deixa eu só tirar aqui. Bom, para começar, nós precisamos fazer uma linha de tempo para entendermos um pouco esse momento. Ele não começou agora, tá? Ele começou lá em 2012. E eu fiz aqui em ordem cronológica, as legislações estão em ordem cronológica de promulgação, tá? E alguns outros que não são legislação propriamente dita, mas sublegislações e alguns acórdãos, eu coloquei na data da entrada, vocês vão entender isso ao final. Então, em 2012, dia 30 de abril de 2012, nós tivemos a promulgação da Lei 12.619. Aquilo ali, até então, a nossa atividade era considerada externa. Então, o que é externa, né? E não havia meios de controle de jornada. Então, nós éramos regidos ali pelo artigo 62, o inciso 1º do artigo 62 da CLT, né, que diz que não são abrangidos por aquele, essa é a parte da CLT que fala sobre jornada de trabalho, tá? Os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho. Muito bem. Então, até então, nós estávamos ali sob a guarda do artigo 62 da CLT, do inciso 1º do artigo 62, e aí houve uma provocação pelo Ministério Público do Mato Grosso, muitos de vocês se lembram disso, né? Quando o procurador Paulo Douglas assumiu Rondonópolis, e aí teve algumas dificuldades que tiveram por lá, com jornada e tal, e acabou havendo uma provocação. Na sequência, houve uma negociação muito grande por algum tempo, tá? Do próprio Ministério Público, com representantes aí, tanto laborais quanto patronais, né? Então, as entidades de classe participaram dessa negociação da 12.619. A 12.619 criou algumas coisas bastante importantes. A 12.619 está vigente, ok? Alguns dos artigos não mais, mas ela está vigente e ela criou algumas coisas ali bastante importantes. A primeira coisa é que, na própria CLT, criou uma seção específica, uma seção especial, né? A seção 4A, que é para motoristas profissionais. Então, até então, não havia
motorista profissional, ele estava dentro da CLT como qualquer outro trabalhador, né? Então, do ponto de vista de jornada, né? Como qualquer outro trabalhador. E aí criou-se essa seção 4 na CLT, e também alterou o Código de Trânsito Brasileiro, porque tratava-se de motoristas profissionais, e não somente de motoristas profissionais empregados. Então, por exemplo, tinha que fazer um descanso de 11 horas de uma jornada para outra. Isso daí serve para todos os motoristas. É uma questão de segurança, né? Foi lá na 12.619 que foi incluído ali, instituído o controle de jornada, os descansos obrigatórios, então, o descanso intra-jornada, né, durante a jornada, o descanso interjornada, de uma jornada para outra, e o descanso semanal. Então, isso tudo acabou sendo instituído ali dentro dessa seção e também alterou no Código de Trânsito Brasileiro o interjornada. Tá? Instituiu o tempo de espera. Então, aqui a gente tem uma coisa diferente, né? Até então não existia isso, então instituiu-se o tempo de espera, com as regras que foram colocadas à época, tá? E uma coisa importante, ele responsabilizava os embarcadores pelas condições ali nos locais de espera. Então, todas as condições ali sanitárias, de descanso, tal, era uma obrigação do embarcador. Obviamente, nós estamos falando na carga e na descarga, né? Só lembrando que o tempo de espera ele é para carga, descarga e fiscalização de trânsito, né? Quando você para no posto fiscal, por exemplo, ok? Então, especificamente na carga e descarga, havia ali uma responsabilidade dos embarcadores em prover ali uma infraestrutura, né? Para o motorista descansar e também para outras necessidades do motorista. E houve um grande efeito logístico disso, que foi a falta de produtividade. Então, muitos dos que estão aqui se lembram, à época, nós perdemos muita produtividade porque estávamos habituados a um tipo de operação e a operação mudou muito. Então, você tinha uma jornada de motorista praticamente fixa, né? Esses descansos semanais, e a questão de muito tempo parado em carga e descarga, isso acabava ali sendo computado e tal, e a gente acabou tendo um problema logístico realmente bastante grave à época, né? Isso em 2012. Isso veio sendo debatido, nem todas as empresas conseguiram implementar, e quando chegou em 2015, né, foi promulgada a Lei 13.103, no dia 2 de março de 2015. Aquela época foi uma época em que nós estávamos vivendo uma situação política um pouco complicada e estávamos vivendo uma situação econômica muito ruim. Os transportadores estavam ali trabalhando com bastante prejuízo, muitos veículos parados, porque a economia estava muito... nós estávamos com a economia muito parada, né? Então, enfim, foi por conta de tudo isso, né, foi um momento delicado, e ali acabou sendo promulgada a Lei 13.103, depois de algumas grandes discussões, alterando algumas coisas que a 12.619 colocava. Então, o que aconteceu na 13.103? Foram estabelecidas algumas regras específicas de como seria o tempo de espera, né, o descanso semanal, a interjornada e a intrajornada. Ou seja, tudo aquilo que era o tempo de repouso, de descanso do motorista, né, foram colocadas regras específicas. Muito bem. Para dar um exemplo aqui, nós pegamos lá, por exemplo, uma interjornada que na 12.619 dizia que era 11 horas ininterruptas, né, e na 13.103 foi permitido que se fizesse 8 horas e mais 3 horas a se cumprir nas próximas 16 horas, inclusive podendo ser concomitante a uma das paradas dessas, de tempo de espera, de alguma coisa assim. Tanto assim que o próprio tempo de espera, ele depois de 2 horas, computava como complemento de descanso interjornada. Então, houve mudanças significativas, tá, nessas regras, né, do tempo de espera e dos descansos. Muito bem. Houve ali também uma ação que foi revogar o artigo 9º, que era justamente aquele da responsabilidade dos embarcadores. Isso ficou revogado, então tirou-se essa responsabilidade dos embarcadores de ter ali uma infraestrutura para atendimento do motorista. Tá? Isso é importante, nós vamos falar mais sobre isso.
e alterou a CLT e alterou também o Código de Trânsito Brasileiro, porque, em função dessas mudanças de tempo de espera, de distância interjornada, nós tivemos que alterar, então, a CLT e o Código de Trânsito Brasileiro. É claro que houve um efeito bastante positivo de produtividade nos carros, né? Nós ainda estávamos com uma economia com bastante problemas, né? A gente estava cambaleante a nossa economia, mas os carros, de maneira geral, houve um aumento de produtividade e também um outro efeito, que os motoristas também estavam um pouco desconfortáveis, por exemplo, em você ter 11 horas de interjornada ininterrupta. E quando você fala de 11 horas de interjornada ininterrupta, e você tem ali um motorista que para num posto de combustível às 6 horas da tarde, e aí ele vai sair às 5 da manhã, operacionalmente é fácil, ok. Agora, quando ele para às 11 horas, né, da noite, né, às 23 horas, e tem que sair às 10 horas da manhã, é realmente bastante complicado para o motorista, e aí acabou-se melhorando essa condição, assim como a condição do descanso semanal poder ser feito um pouco mais à frente, no retorno dele à sua residência, para ele poder acompanhar junto com a sua família, né? Mas isso foi alterado na 13103, então tivemos alguns efeitos positivos na 13103. Na sequência disso, nós tivemos a entrada dessa DI, que é objeto da nossa conversa de hoje. Então, no dia 2 de março de 2015, promulgou-se a Lei 303. E já no dia 20 de maio, houve, por parte da CNTT, uma provocação, né, ao Supremo Tribunal Federal. Vocês sabem que o Supremo só pode agir sob provocação, e eles estavam ali pedindo uma interpretação de constitucionalidade em 21 itens da Lei 13.103. Né? Então, eram 21 itens ali, e eles colocavam como sendo, do ponto de vista deles, inconstitucional. Muito bem. Muitos desses itens, né, nós vamos falar mais à frente, eles não foram aceitos pelo Supremo como inconstitucionalidade. Muito pelo contrário, o Supremo considerou eles constitucionais. A questão, por exemplo, de equiparação de trabalhador avulso com empregado, que é os autônomos, né, têm os mesmos direitos dos empregados, por exemplo. Algumas jornadas especiais que a gente tem aí previsto no instrumento coletivo de trabalho, por exemplo, poder fazer acima de 2 horas extras, poder fazer até 4 horas extras, desde que haja uma norma coletiva negociada entre as partes, laboral e patronal, né? Então, esses itens faziam parte desse pedido deles de inconstitucionalidade. Muito bem. A Constituição Federal, ela tem ali, né, os direitos sociais, está no artigo 7º da Constituição Federal, a partir do artigo 7º, e aí o fundamento da CNTT foi baseado em duas coisas ali, no próprio artigo 7º, e principalmente no artigo 58, e ele fala da duração da jornada normal de trabalho, que é de 8 horas, né? E do artigo 61, do artigo 66, que fala sobre descanso. No meio disso, tem o artigo 61, que diz que pode haver realmente uma extensão de jornada, desde que haja uma necessidade imperiosa. Nós vamos falar sobre isso. Nos casos de excesso de jornada, eu coloquei o artigo 61 por causa do parágrafo 2º dele, tá? Haveria uma remuneração de hora extra excedente a da hora normal, e não uma hora extra, como na 1303, que seria 30% do valor hora de forma indenizatória. Então, eles basearam nesses artigos para fazer ali toda a explanação deles com relação ao que eles entendiam de constitucionalidade. Muito bem. E o artigo 66, que diz que entre 2 jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Isso aqui, esse artigo 66, hoje todas as profissões, sem exceção, todos os empregados têm esse direito de 11 horas consecutivas para descanso. Tá? Então, eles invocaram esse artigo e, de fato, todos os empregados estão assim. Então, essa DI que nós estamos falando, ela vem desde o dia 20 de 5 de 2015. Então, não é algo novo. Eu gostaria de deixar isso meio frisado, porque algumas pessoas me perguntaram, poxa, por que foram só julgar isso agora, né? Por
por que foi julgado? Por que entraram com isso agora, com essa inconstitucionalidade? Na verdade, não foi agora. E aí o Supremo, vocês sabem que, talvez pelo excesso de trabalho que tenha lá, esses últimos anos, muita coisa foi judicializada e acabou demorando muito para fazer esse julgamento que aconteceu agora na sexta-feira da semana retrasada e publicado no dia 5 da semana, foi agora desse mês. Muito bem. No meio disso tem uma coisa importantíssima, gente. Estou fazendo aqui uma linha de tempo, voltando. A gente falou da ADI que ela foi no dia 20 de 5 de 2015. Mas o Supremo foi provocado por conta, vocês se lembram que depois nós fizemos também aquela chamada reforma trabalhista. Na verdade, algumas alterações na CLT para poder destravar um pouco a economia e colocar principalmente os instrumentos coletivos de trabalho como sendo algo importante, porque eles são defendidos na própria Constituição, tá? Inclusive eles são um direito do trabalhador, é isso que diz a Constituição, né? Mas até então não se usava muito isso, então foi feito algum destravamento disso, do modelo de contratação, do modelo de jornada e do modelo de pagamentos, tá? Isso naquela alteração chamada de reforma trabalhista, na verdade, algumas alterações na CLT. E o Supremo foi provocado nisso, porque houve uma empresa, né, que por conta de reduções e tal, então o pessoal entrou com uma ação, o Supremo também, várias ações entraram e tal, e o Supremo trouxe isso, né, como um tema de repercussão geral, o tema 1046. A entrada disso foi no dia 6 de abril de 2018, tá? Então, fazem 5 anos também, tá? Isso aqui teve uma importância, tem uma importância grande nesse momento para nós, como tem para todos os trabalhadores, para todos os setores, ok? Mas especialmente para nós, por conta do que nós teremos que fazer pela frente. O que era esse tema de repercussão geral 1046? Então, era sobre a validade de uma norma coletiva de trabalho que limita ou restringe o direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. Ok. Então, como na reforma trabalhista algumas coisas foram trazidas para instrumentos coletivos de trabalho, você poderia modificar algumas coisas, desde que não ferisse aquilo que é Constituição, tá? Com o entendimento entre o laboral e o patronal, que aquilo era a melhor forma. Então, o questionamento é que isso não valeria. Muito bem. Ela foi submetida a julgamento e houve uma tese firmada, e isso foi publicado, já transitou em julgado, já tem acordo, transitou em julgado no dia 9 de maio, agora, de 23. Então, faz pouquinhos dias aí, tá? No mês de maio, tá? Nós estamos em julho, fazem 2 meses aí, aproximadamente, isso transitou em julgado, tá? E o que isso diz, a tese firmada nisso? Que são constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem, isso é importante, ao considerarem a adequação setorial negociada, ou seja, há uma adequação do setor que foi negociada entre laboral e patronal, que vai ser o nosso caso, né? Porque nós temos coisas muito específicas e temos que nos adequar, porque do lado do laboral também é importante a adequação. Eu não acredito que os motoristas vão querer ficar o final de semana fora de casa, eu acredito que eles vão preferir, por exemplo, voltar para casa e outras coisas mais. Muito bem, então, essa adequação setorial negociada, né, foi validada. E aí diz que, nessa tese, né, que são constitucionais essas convenções coletivas, né, que pactuam alguma limitação ou afastamento dos direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagem compensatória, independente se vai pagar ou não por isso, ok? Desde que respeitado os direitos absolutamente indisponíveis, tá? A questão dos direitos indisponíveis, né, é um pouco intangível, mas algumas coisas deles são muito claras, né? Então, os direitos indisponíveis são o quê? Aqueles que a pessoa não pode abrir mão. Então, o direito à vida, liberdade, saúde, né, dignidade, são direitos da pessoa indisponíveis, considerados como disponíveis. Ou seja, não é disponível você pegar isso e dizer eu não quero, nem por uma parte, nem por outra parte, mesmo do próprio laboral. Né? Eu não quero isso aqui. Se há alguma coisa que vai produzir para ele um efeito positivo de saúde, por exemplo, né, isso vai fazer parte. Muito bem.
Em regra geral, essas cláusulas, então, não podem ferir alguma coisa que é ali de patamares civilizatórios mínimos, né, gente? Então, em linhas gerais, ali, as normas constitucionais e as normas de tratados, convenções internacionais que a gente tem aqui no direito brasileiro. O Brasil tem tratados principalmente com a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, nós temos 72 tratados assinados com a OIT, né? Esses são os principais, quando você fala dessas internacionais incorporadas ao direito brasileiro, que quando nós assinamos, nós trazemos para o nosso direito, então, ou seja, aquilo vai ser validado para o nosso direito, ok? Então, já existe algumas coisas assim, e, obviamente, desde que tenha um patamar bom ali de civilidade, ok? Então, isso aqui é extremamente importante, porque isso diz o seguinte, resumidamente, e aquilo que nós fizermos de instrumentos coletivos de trabalho, e que estejam dentro desse, não firam a Constituição, né, e não lesem direitos, que são direitos indisponíveis, tá? Esses itens, eles são considerados válidos pelo Supremo Tribunal Federal. De forma geral, é isso o que deu o tema de repercussão geral 1046, julgado agora, né, e transitou já em julgado no dia 9 de 2023. Então, isso vai ser bastante importante para a gente aqui, nós vamos falar disso um pouquinho mais na sequência. Tá? A própria EDI, ela teve essa, não vou ler isso aqui para vocês, tá? Depois vocês vão receber, então ela foi declarada como procedente em parte, né? E aí tem aqui, todos já tiveram acesso a isso aí, tá? Está lá no Supremo, tá? E agora nós vamos falar dela, item a item, daquilo que ela alterou dentro da nossa legislação. O que eu procurei fazer aqui? Então, nós pegamos, dentro da Lei 1363, quais são os artigos, né, e parágrafos, incisos, enfim, que foram alterados, né, agora, alterados não, que foram julgados inconstitucionais. Então, a 1363 foi atualizada, retirando alguns dos pontos, ou parcialmente, ou totalmente, tá? E são esses os pontos que eu trouxe aqui para vocês, para a gente entender cada um deles, tá? Daqueles 21 itens, tá? Só alguns foram considerados inconstitucionais, e eles, ou total ou parcialmente, e eles estão aqui. O que eu fiz? Eu coloquei o caput do artigo, só lembrando que essa parte especificamente é da CLT, houve uma alteração também no CTB, no Código de Trânsito Brasileiro, tá? Claro, tinha que haver para compatibilizar as duas coisas, mas eu vou falar da CLT, depois eu até mostro o que foi do CTB, mas vou falar da CLT. Então, lá dentro daquela seção 4A que eu falei para vocês, foram criados alguns artigos especificamente para o setor, para o nosso setor. E o artigo 235C é um deles. Então, pode dizer que ele diz especificamente com relação à jornada diária do motorista, que é de 8 horas, admitindo-se a sua prorrogação por 2 horas, e mediante prevenção e convenção ou acordo coletivo, até 4 horas extraordinárias. Isso está mantido. Então, tanto assim que alguns dos ministros julgavam inconstitucional o artigo todo, foi a pedido da CNTT, mas não foi acatado, porque realmente isso aqui é uma jornada de outros trabalhadores também. Então, você ter 8 horas de jornada com 2 horas extras, ok, né? E você pode ter até 4 horas desde que tenha convenção ou acordo coletivo, até porque algumas das jornadas são mesmo de 12 horas. Então, no nosso caso, existem jornadas especiais de 12 por 36, por exemplo, ok? Então, esse item da 235C, né, esse foi mantido, o caput foi mantido, e aí o parágrafo 1º foi alterado. Então, o parágrafo 1º, a parte de cima, que vocês estão vendo que está chuleada, né, que está ali riscadinho, tá? Ela é o que estava no parágrafo 1º, e o que vai constar a partir daqui, estamos esperando o acordo, né, do Supremo Tribunal Federal, vai ser o que está em amarelo. Então, eles simplesmente interromperam, tá? Então, nós tínhamos ali que será considerado como trabalho efetivo o tempo que o motorista empregado estiver à disposição do empregador, então, o motorista à disposição, porém, exclui-se o tempo de refeição, como em qualquer outra
qualquer outro setor, tá? Para qualquer outro trabalhador de outro setor, exclui o tempo de repouso e o tempo de descanso, ok? Então, isso exclui em todos os setores, tá? Não é só no nosso. O nosso foi criado lá na 12.619, o tempo de espera, e o tempo de espera, ele tinha ali um entendimento de que o motorista não estaria trabalhando, ele poderia estar descansando, por exemplo, na cabine do caminhão, né? Então, colocou-se, à época, tá? Na Lei 13.103, colocou-se o parágrafo primeiro nesse formato e o tempo de espera. E esse final é que foi retirado. Tá? Então, o tempo de espera passa a fazer parte da jornada. Então, de uma jornada do motorista que ele inicia, né, de manhã, às 6 horas, e ele vai ter ali uma parada, por exemplo, numa carga das 9 às 12, essas 3 horas contarão como jornada, né? Aí ele parou para o almoço, não conta como jornada. Então, a refeição, o repouso e o descanso dele, no caso do motorista, ele tem que fazer descanso a cada 5 horas e meia, né? Vocês sabem disso. Isso não vai contar, mas o tempo de espera vai contar como jornada. É importante a gente, então, saber que o tempo de espera, como o tempo de espera, não foi considerado inconstitucional. Continua existindo o tempo de espera, tá? Só que agora ele é computado dentro da jornada. Ou seja, quando o motorista está em carga, descarga ou parado em fiscalização, conta como jornada dele, assim como outros trabalhadores também vai contar como jornada. Muito bem. Esse item foi por unanimidade. Então, todos no Supremo entenderam, todos os ministros entenderam, dessa turma, né, entenderam, que essa parte do tempo de espera tem que entrar na jornada do motorista. Então, isso foi unanimidade. Eu trouxe de por unanimidade ou não, isso é importante, porque a questão da reversão do julgamento, isso, quando você tem coisa por unanimidade, é praticamente impossível. Ou seja, a vida nossa vai seguir agora nesse novo modelo. Tá bom? Então, esse foi por unanimidade. O parágrafo 3º do artigo 235C, que dizia ali que a cada 24 horas são asseguradas 11 horas de descanso, juntamente com os demais trabalhadores, mas aí nós tínhamos ali que era facultado o seu fracionamento, ou seja, nós podíamos fazer 8 horas, que está no final aí do parágrafo, né, que 8 horas mais 3, né? Então, poderia ser fracionado, desde que o mínimo fosse de 8, e ele poderia ser esse descanso interjornada, nós estamos falando de interjornada, tá? Então, esse descanso interjornada poderia ser numa coincidência, numa concomitante à parada obrigatória do veículo, e que são aquelas outras paradas que estão no Código de Trânsito Brasileiro, que também foram operadas, como eu falei, da 12.619, da 13.103, a cada 5 horas e meia, tem que parar meia hora, parada de refeição. Então, o que dizia o parágrafo 3º é que, primeira parte, diz que 11 horas é o direito do motorista, mas que ele pode ser feito de forma fracionada, tendo no mínimo 8, e as outras 3 poderiam ser cumpridas ao longo das próximas 16 horas, inclusive concomitante, por exemplo, ao tempo de espera, tanto assim que num outro artigo, eu não trouxe aqui, porque ele não faz parte do que está na lei, isso o tempo de espera, que em tempo de espera com mais de 2 horas, ele se transformaria no descanso interjornada, no complemento do descanso interjornada, ok? Então, como é que ficou esse parágrafo 3º? Né? Ele foi interrompido, dizendo simplesmente que dentro de 24 horas, o motorista tem 11 horas de descanso. Então, interrompeu-se ali, e aí o fracionamento não pode ter mais, coincidência com o tempo de parada obrigatória não pode ter mais, e, obviamente, né, resto óbvio, se não tem o fracionamento, não pode ser um mínimo de 8 horas, tem que ser agora de 11 horas uma parada de uma jornada entre um dia e outro dia, ok? Isso aqui foi por maioria. Isso aqui, o ministro Nuno Marques foi um pouco mais conservador, um pouco mais duro nisso, e ele solicitou que fosse, o voto dele é pela revogação do parágrafo inteiro, ou seja, não ia nem colocar que o motorista tem 11 horas, mas isso, obviamente, estava inadequado, no meu ponto de vista, ok? E foi vencido e acabou que ficou o parágrafo 3º ali com asseguradas 11 horas de descanso, tá?
Então, essa foi a alteração do 235, parágrafo 1º e 2º. No mesmo artigo 235, foi alterado o parágrafo 8º. O que dizia que o parágrafo 8º? Tá? O parágrafo 8º dizia que o tempo de espera, né? O que é o tempo de espera? São as horas que o motorista está aguardando carga, descarga, né? Do veículo nas dependências do embarcador, do destinatário, e o período gasto com a fiscalização da mercadoria transportada nas barreiras fiscais alfandegárias. Okay? E aí dizia, após aqui essa alfandegária, não sendo computadas como jornada de trabalho e nem como horas extraordinárias. Isso daí, essa parte foi retirada, então ficou até alfandegárias, ou seja, o tempo de espera, voltando ao que eu falei no início, ele passa a fazer parte da jornada, né? Então, ele é computado como jornada, e, obviamente, se ele for uma jornada mais estendida, depois de 8 horas, ele pode ensejar a hora extra, né, com o direito do adicional de hora extra, ok? Então, foi alterado e ficou até alfandegário. Nesse caso aqui também, foi por maioria, o ministro Nuno Marques. O ministro Nuno Marques, ao longo do voto dele, a gente percebe que tudo que é referente a tempo de espera, ele julgava inconstitucional, né? Então, por isso que aqui também ele pediu a revogação do parágrafo inteiro, ou seja, nem iria ter tempo de espera, mas não foi o caso, não foi revogado o parágrafo, foi só parte dele, dizendo que a partir de agora é considerada jornada o tempo de espera. Muito bem. E os seus reflexos, obviamente, sendo considerado jornada, tem os seus reflexos. O parágrafo 9º, ele também foi revogado. O que dizia o parágrafo 9º? A questão das horas de tempo de espera, que eram indenizadas e na proporção de 30% do salário hora normal. Então, vamos lá. Na 12.619, o tempo de espera foi instituído lá, ele era considerado indenizado, tá? E a 12.619 está vigente ainda, ok? Ele era considerado indenizado, e o valor a ser pago na hora, no valor hora do funcionário, seria o valor hora dele mais 30%. Então, por exemplo, uma hora extra a gente paga com 50%. Então, no caso, seria com 30%. Então, se ele recebe lá R$50 a hora, né, ele receberia R$75 a hora, né, na proporção que eu estou falando. Ok? Então, existia isso de pagar 1,30, que nós chamávamos à época, você se lembra disso, e aí mudou-se aqui para 30%. E indenizar. Vocês sabem que quando você coloca uma coisa como indenização, né, ela não tem reflexo, tá, nos demais eventos ali, trabalhistas. Então, as questões de férias, as terceiros, enfim, INSS. Então, é por isso que elas são horas consideradas, estavam aqui como horas consideradas indenizadas, e assim também estava na Lei 12.619, está ainda no 12.619, ok? Então, o tempo de espera, essa parte relativa à indenização na proporção de 30%, a ser indenizado na proporção de 30%, foi revogado, e foi revogado o parágrafo inteiro, então, nesse caso, não foi parte do parágrafo. Então, ele foi revogado por unanimidade, esse todos os juízes consideraram. Mas há aqui um fato que, salvo melhor juízo aí, vamos aguardar aí o acórdão, tá, do Supremo, tá, para entender melhor. Eles colocaram que foi sem efeito repristinatório. O que é isso? Né? O efeito repristinatório é quando você vai retornar ou não o anterior. Então, isso, a saber melhor, tá? E eu estou fazendo aqui uma interpretação minha e de outros colegas que são da área jurídica, que entendem mais que eu, né? Muito mais que eu sobre isso, eu questionei sobre isso, e o entendimento nosso foi de que, como ele não vai ter efeito repristinatório, provavelmente aquilo que está na lei 12.619, que é pagar 30% acima, né, do valor, nem aquilo lá poderá ser feito. Tá? E talvez também não ser como indenizado. E por que disso? Por que a nossa interpretação a saber melhor a partir do acórdão, ok? Então, nós temos que ficar muito atentos, e, obviamente, a hora que sair o acórdão, nós vamos passar para vocês tudo o que foi efetivamente decidido, né?
teoricamente, se a hora de espera passa a ser parte da jornada, e se ela faz parte da jornada, e quando ela está numa hora acima das 8 horas, falando das 8, que é a nossa jornada hoje, tá? Para todos os trabalhadores, né? A jornada normal, tá? É hora extra. Então, acima de 8 é hora extra. Ok. E a hora extra já tem, né? Qual o valor adicional que você tem que pagar por ela? Via de regra 50%, existe alguns outros, para alguns setores, você tem coisas um pouco específicas disso aí, até porque tem setores que você tem jornadas especiais de 12 por 36. Então, via de regra é 50%, não necessariamente para todos é 50%, até porque existem setores que a hora extra paga até mais, 75% ou 100%, a depender da quantidade de horas extras que foi feita, né? Acima de 2, por exemplo, ok? Então, teoricamente, o que vai acontecer aqui, e é o entendimento de outras pessoas da área jurídica que eu questionei, é que nós trataríamos o tempo de espera como uma hora normal de trabalho, inclusive com reflexo de hora extra, com adicional da hora extra, tá? Quando ele realmente estiver acima de 8 horas. Tá? Quando no tempo total, o tempo de espera estiver acima de 8 horas, a soma do que o trabalhador já fez, mais o tempo de espera, é acima de 8 horas. Ou seja, tudo iria para a hora extra, independente se é tempo de espera ou jornada ou tempo de direção. Ok? Tudo iria para. Nós vamos considerar isso um pouco melhor quando sair o acórdão, mas provavelmente o que vai acontecer é isso. Tá? Trataremos o tempo de espera como um tempo igualzinho ao tempo de direção, do ponto de vista de jornada de trabalho e de pagamento de jornada de trabalho, dos reflexos de jornada de trabalho, quando ela é superior a 8 horas. Ok? Então, esse parágrafo 9 foi revogado também por unanimidade. O parágrafo 12, né, o 12º, dizia que durante o tempo de espera, o motorista poderia realizar pequenas movimentações, tal, as quais não seriam consideradas como parte da jornada. E aí, claro, tem o descanso das 8 horas, que mesmo ele fazendo essas movimentações, quando saísse ali, por exemplo, de uma carga, de uma descarga, alguma coisa assim, ele teria que fazer o descanso de 8 horas. Tá? Mas as pequenas movimentações, isso não seria considerado como jornada de trabalho. O que aconteceu? Esse foi alterado, então, uma parte dele foi considerada constitucional e foi considerada constitucional aquela dizendo que as quais serão consideradas, as quais não serão consideradas como jornada de trabalho. Ou seja, durante o tempo de espera, o motorista poderá realizar o tempo de espera foi igual ao tempo onde você está, mesmo no motorista, né? Os eventos para serem dados, foi igual ao tempo de direção, isso aqui foi a maioria dos números também, assim como a de espera, e ele votou pela revogação do parágrafo inteiro, né? Mas, obviamente, porque ele entendia que o tempo de espera, de maneira geral, é inconstitucional, por isso tudo refere-se a tempo de espera, ele votou dessa forma. Os demais ministros votaram para que fosse mantido até que pode fazer movimentação do veículo. Olha, ser mantido com as movimentações, você fala, poxa, então não precisava nem manter isso aqui com as movimentações. Ele é importante. Assim, porque, como a gente está falando de carga e descarga de fiscalização, nós podemos ter aí, tá, alguma ação jurídica dizendo que nesse tempo. Então, foi importante que o tempo de espera pode fazer, mesmo estando em tempo de espera, o tempo de espera continua existindo, está lá dentro do embarcador e tal, continua existindo, e o tempo de espera pode ser, ele pode fazer movimentação, tá bom? Por que ela foi muito importante? Porque no tempo de espera, nós não conseguimos, tá, parar a jornada do motorista. Então, vai ser necessidade imperiosa. Tá? Nós não conseguimos. Então, se o motorista está dentro de uma descarga e venceu a jornada dele lá, e venceu 2 horas extras dele lá, se o caminhão acabar de ser descarregado, não pode continuar na doca. Ele tem que sair. Certo? Então,
Isso tudo é importante no tempo de espera. Eu acho que isso é uma conquista grande ali. O pessoal das entidades de classe, dos patronal, notadamente aí, MPC, né, a CNP, tá agindo bastante nisso, mostrando que isso é importante, e acabou ficando, realmente, eles foram amigos curi, né, nesse processo dessa DI, tá? E acabou mantendo o Perisfera. Isso é muito importante, é uma conquista importante para nós, tá? Muito bem. O artigo 2, então, até aqui nós estamos falando do artigo 235C, tá? Então, o artigo 235C, ele trata da jornada toda. Nós temos um artigo específico, 235C, e ele trata aquilo que é considerado longa distância, que é as jornadas com mais de 7 dias. Porque qual é o problema da jornada com mais de 7 dias? Distância semanal. Okay? Então, isso foi, na Lei 13.103, foi dado uma importância grande nisso, porque nós sabemos que o Brasil é realmente grande, as extensões territoriais são grandes, as viagens são muito longas, o motorista chega a ficar 8, 20 dias fora de casa, às vezes até muito mais, né? E aí, como fazer o descanso semanal? Então, o que foi feito? Foi criado esse artigo 235B, dizendo o seguinte, né? E o descanso semanal, depois de 7 dias, né, como o outro trabalhador, depois de 6 dias, né, tem que descansar por 7º dia, preferencialmente no domingo. Vocês conhecem a Constituição brasileira, que diz que após 6 dias tem que descansar, preferencialmente no domingo. Se não for no domingo, você tem que pagar o SL, e, portanto, imediatamente já dá um descanso. Márcio, espera só um pouquinho que o som está ruim. Acho que seu microfone está falhando. Tenta colocar. Testa de novo. Oi, está ouvindo bem agora? Agora sim. Ele está dando umas falhadas. Mais próximo ao microfone. Que aí eu acho que está ficando longe e está ficando ruim de entender. Beleza, obrigada. Ele tratava essa questão do descanso semanal. Então, depois de 7 dias, o que ele dizia aqui? Esse descanso semanal, né, o repouso, né, que é de 24 horas, né, por semana, ou fração, porque se ele voltar com 1,5 semanas, por exemplo, né, seria 36 horas, né, isso mais as 11 horas de descanso que ele já tem na jornada, então por isso que é 35 horas, então quando o trabalhador para no sábado, na hora do almoço, ele volta na segunda-feira de manhã. Então, você tem ali as 35 horas, mas isso daqui poderia ser fracionado, né? E ele poderia ser usufruído no retorno do motorista à base, né? Ou à base da empresa, ou ao seu domicílio, né? Então, quando ele voltasse de viagem, ele poderia, por exemplo, ir para casa. E vamos imaginar que ele voltou depois de 30 semanas, ele teria direito, então, a 2 dias de descanso, mais a que fala da questão da jornada com mais de 7 dias, e aí o motorista podia usufruir isso, imaginando que ele ficou 2 semanas fora, ele teria ali 48 horas de descanso, mais as 11 horas, né, tá? E se fosse 1 semana fora, teria ali 24 mais 11 horas, totalizaria 35 horas. Muito bem. E voltaria, daria ao motorista, né, no meu ponto de vista, tá? Vocês sabem que eu fui motorista, no meu ponto de vista, melhor você vir para casa e, junto com os seus familiares, né, você poder ter o seu descanso semanal. Então, era isso que dizia esse artigo 235D. O que aconteceu, eles modificaram isso e tiraram a partir do usufruído no retorno do motorista à base ou ao seu domicílio. Então, o que ficou agora? Ficou que, nas jornadas superior a 7 dias, o repouso semanal vai ser das 24 horas, é um dia, mais as 11 horas que ele já tem direito do interjornada, ok? Então, seriam 35 dias, né, ou fração, né, porque se ele veio, por exemplo, na quarta-feira da próxima semana, assim como todos, só lembrando, gente, que é assim, ó, a cada 6 dias, o colaborador, o funcionário, tem direito a fazer um descanso de um dia, né, de 24 horas, mais as 11 de interjornada, ok?
para todo mundo é assim, ok? Só que quando um funcionário vai trabalhar de domingo, né, e porque, por exemplo, trabalha no shopping, né, vai trabalhar no domingo, na semana seguinte, você dá um descanso em outro dia da semana, né? Então, você paga o domingo como DSR, paga ele o chamado em dobro, né? Você paga o valor 2 vezes, né? Paga o valor com 100%, e você dá o descanso na semana seguinte, tá? Nós passamos a ter o mesmo modelo nosso aqui, né? E se ele demorar um pouquinho para chegar na semana seguinte, teria que ser por fração, ou seja, pode ter um pouquinho mais de 24 horas de descanso, ok? É isso que ficou no 235D, depois nós falaremos da parte operacional disso, bom? Ainda falando do 235D, tá? Então, o caput dele foi alterado, né, tirando o usufruindo, ficou 11 horas. Muito bem. E alguns parágrafos dele foram revogados. Agora tá bom, sua mãe, Helene? Sim, tá perfeito. A sensação que dá é que o microfone falha ou o fone. Aí eu te aviso. Legal. Tá bom. Então, alguns parágrafos dele foram revogados. Então, o parágrafo primeiro dizia, né, obviamente, gente, tudo isso aqui em função do caput. Então, se o caput foi alterado, dizendo que você não pode mais fazer esse tipo de coisa, de aguardar para voltar em casa para depois cumprir o descanso semanal, tá? Então, o parágrafo primeiro, que dizia que o descanso semanal de 2 períodos, né, no mínimo de 30 horas ininterruptas, serem cumpridos na mesma semana, em continuidade de um período de descanso, não vai fazer mais sentido. Então, eles acabaram, por unanimidade, revogando o parágrafo primeiro, assim como o parágrafo segundo, porque o parágrafo segundo dizia que o motorista poderia ficar 3 semanas fora e depois voltar para cumprir, né? Tá? Então, seria no máximo 3 descansos consecutivos, não poderia acumular 4 descansos, tá? Ou seja, uma vez por mês, teoricamente, ele teria que estar em casa, né? Então, isso também foi revogado, porque eles não deixaram mais, só pode ser uma vez por semana, né? Eles não é que eles não deixaram, né? O Supremo, ele só faz as coisas à luz daquilo que está na Constituição. Então, como eles interpretaram que a Constituição dá 11 horas para todos os colaboradores de descanso, 24 horas de descanso a cada 6 dias trabalhados, mais as 11 horas. E o parágrafo 5º, esse sim, tá? Teve uma modificação grande aqui, tá? Que o parágrafo 5º dizia que quando a gente tiver 2 motoristas, né, que a gente chama de banco quente, né, 2 motoristas no caminhão, então um estaria na boleia descansando, né, na cama ali e tal, no banco aqui descansando, e o outro dirigindo. Então, isso aí considerava tempo de repouso e tal, né, mesmo que o veículo tivesse movimento, claro, né, porque estavam os 2 no caminhão, né, e assegurava aquelas 6 horas mínimas lá a cada 24 horas, muito bem, a cada 72 horas. Isso foi revogado, então não pode mais, se quer pôr 2 motoristas no caminhão, tudo bem, os 2 estão contando jornada, tá? E aí, uma coisa aqui que a gente está... nós não somos do setor de transporte de passageiros, salvo uma outra exceção aqui, que tem empresas que têm também passageiro, além de transporte rodoviário de cargas, né? Tem transporte rodoviário de passageiros. E no transporte de passageiro, o 235E é específico para passageiro, né? Dizendo que quando ali tem usar 2 motoristas, que ele poderia estar descansando, assim como motorista de carga. Isso aqui tem, o pessoal do Sindicamping falou que tem bastante gente preocupada com isso, mas isso daqui foi revogado. Nós aqui somos do setor de cargas mesmo, né, e não de passageiros, mas eu quis só comentar isso, que foi revogado também para o ônibus, assim como para o caminhão, ok? Revogado também por unanimidade. Muito bem. Além disso, então, até aqui, nós falamos do que foi alterado na CLT, né? Que é dos empregados, né? Dos motoristas empregados nas transportadoras, ok? Mas, além da CLT, os demais motoristas também têm que cumprir as 11 horas de descanso. Então, o autônomo, por exemplo, a questão do descanso, questão de hora extra, essas coisas, obviamente não faz sentido, é autônomo, né? Mas mas no Código de Trânsito Brasileiro, para fazer uma compatibilização com todos os motoristas profissionais, né? Então, havia ali o artigo 67, que foi alterado
pelo o artigo 7º da Lei 13.103 alterou o Código de Trânsito Brasileiro. Alterou alguns artigos dele, e um deles foi o 67C, tá? Que ele diz ali, além de dirigir mais de 5 horas e meia, isso serve para todo mundo, ninguém pode dirigir mais de 5 horas e meia sem parar, né? Então, a partir de 5 horas e meia, no máximo, tem que parar, né? Tem que fazer o descanso. E aí dizia que o condutor ali, que poderia ter às 11 horas, que poderia ser fracionado em 8 e as outras 3 para cumprir nas próximas 24 horas, assim como lá na CLT, no Código de Trânsito Brasileiro também foi alterado. Então, agora, ele é obrigado a parar 11 horas a cada 24 horas de jornada. Isso serve para todos os motoristas profissionais, não só para os empregados, mas também para os autônomos, ok? Então, foi revogado, o ministro também, Nuno Marques, nesse caso, entendeu que tinha que revogar tudo, mas ele foi vencido, e aí foi revogado somente uma parte, né, do artigo, do parágrafo 3º, né, a partir ali da questão do fracionamento, ok? Então, isso foi alterado no Código de Trânsito Brasileiro, tá? Ou seja, gente, quando altera o Código de Trânsito Brasileiro, só lembrando, é passível de multa, tá? Então, uma coisa, até aqui nós estávamos falando dos empregados, de maneira geral, os empregados têm essas questões trabalhistas que nós falamos, e para todos os motoristas, se não cumprirem jornada, como isso está no Código de Trânsito Brasileiro, então, uma infração do Código de Trânsito Brasileiro, você... e se isso, obviamente, não foi pego numa fiscalização, então tem autuação, ok? Beleza. Como é que está essa ADI nesse momento, tá? Então, ela está aguardando o acordo, ou seja, quando nós temos algo assim, não é só disso, de outras coisas julgadas pelo Supremo, então você aguarda o acórdão para entender a extensão de tudo aquilo. Vocês viram, por exemplo, a questão do ICMS, né, da base de cálculo do ICMS não entrar na PIS/COFINS, demorou um pouco para sair o acórdão, dizendo o que teria que fazer. Muito bem. E nesse caso específico, né, a gente torce para que saia logo o acórdão, porque a pior coisa que tem é a gente ficar agora entre uma coisa e outra, né? Como é que nós vamos controlar a jornada a partir do dia 5 passado e como é que nós vamos pagar a jornada a partir do dia 5 passado, né? Então, a melhor coisa é nós termos o acórdão publicado, e isso, no meu entendimento, ainda vai demorar alguns dias, porque o Supremo agora está em recesso. Muito bem. Mas, a partir da publicação do acórdão, a nossa expectativa é que haja o que a gente chama de modulação temporal de efeitos. Então, assim, imagine que, do jeito que está agora, foi lá e disse que isso aí é retroativo, né? O que aconteceria, né, com as empresas? E nós temos legislações que são específicas para isso. Então, uma das leis de 1999, a Lei 9.868, o artigo 27 diz o seguinte, ó: ao declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3, 2/3 dos ministros têm que votar para isso, ok? Restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir de seu trânsito julgado, ou de outro momento que venha a ser fixado. Então, significa o seguinte, aqui, traduzindo isso aqui: o Supremo pode fazer uma modulação temporal dizendo, por exemplo, ó, isso que nós falamos aqui, dessas inconstitucionalidades, isso vai valer a partir da publicação do acórdão, e vamos supor que o acórdão for publicado daqui a um mês. Eles podem dizer, não, vai valer a partir de daqui 60 dias, vai valer a partir de janeiro do ano que vem. Isso é a modulação temporal. Eles dizerem a partir de quando que vai ter efeito aquilo que eles acabaram de julgar. E por que disso? Eu grifei aqui, razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social. Segurança jurídica. Ontem eu até falava com um dos meus amigos aí, deve estar aqui na live, o Juca, da TPF, sobre isso, né? A pergunta para ele foi a seguinte, a pergunta retórica para vocês não precisam responder, mas eu já sei a resposta de vocês. Vocês cumpriram a lei? E ele respondeu, claro que eu cumpri. Claro que eu cumpri.
Então, o que estava na lei, eu cumpri. Eu não posso ser penalizado por aquilo que eu cumpri a lei, entende? Então, essa questão da segurança jurídica, vocês sabem que isso tem sido muito debatido no Brasil, né? E esse é um caso. Então, nós cumprimos a lei, então, aqui há um caso de segurança jurídica. E excepcional interesse social, nós temos as duas coisas aqui. Porque resta óbvio de que se isso voltasse retroativo, nenhuma empresa conseguiria pagar a questão dos tempos de espera, com hora extra, voltar a recalcular tudo isso. Até do ponto de vista operacional, é praticamente impossível de fazer. Muito bem. Quiçá do financeiro, né? E, obviamente, haveria um desemprego em massa, porque as transportadoras não iam conseguir resistir. A gente já viu isso no passado, quando promulgou a 12.619, e algumas empresas não conseguiram cumprir, depois vieram aqueles processos jurídicos complicados de 700 mil, 800 mil por motorista. Muito bem, muitas empresas deixaram de existir. Então, aqui há as duas coisas, do meu entendimento, uma segurança jurídica e excepcional interesse social. Então, a expectativa é que haja realmente uma modulação temporal, e aí haver a partir de quando? Se da publicação do acórdão ou se algum outro prazo que eles deem para que o setor consiga se adequar. Obviamente, para isso, 2/3 dos membros ali terão que votar acatando essa modulação temporal, ok? Então, mas pensamos que isso possa realmente acontecer, até porque para a nossa segurança jurídica. E, além disso, o próprio Código de Processo Civil, tá? Ele, que é de 2015, tá? mais recente, né? Ele fala sobre isso também, né? Quando há algum julgamento, é a mesma coisa para os juízes, os tribunais, de maneira geral, que na hipótese de alteração de jurisprudência dominante no Supremo Tribunal Federal, nos tribunais superiores, ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos, alteração do interesse social e da segurança jurídica. Obviamente, a Lei 13.105 fez meio que aqui uma menção, né, à Lei 9.868, né, 9.868, ok? De 99. Então, nesse momento, estamos aguardando acórdão e, no acórdão, a nossa expectativa é que haja uma modulação temporal, e a gente sabe que, inclusive, algumas das nossas entidades, ou várias das nossas entidades, estão trabalhando isso com o Supremo. Muito bem. Vou mostrar aqui um exemplo, então, de como ficaria essa jornada, um exemplo lúdico, né, de como ficaria a jornada à luz dessa nova 13.103 atualizada. Então, imagine que o motorista que começou ali às 6 horas da manhã, estava à disposição às 6 horas, foi lá, pode ter ligado o caminhão e foi bater pneu, né? Foi lá no posto, tomou café, voltou para iniciar a jornada às 6h30, teve uma parada às 10h30, de 30 minutos, entre 10h30 e 11 horas, tá? Parou 12h30 e ficou 1 hora de almoço, tá? Depois chegou numa descarga e ficou 1 hora na descarga, das 16 às 17 horas, tá? Aqui tem um errinho, 17h30 aqui, tá bom, gente? Não é 15h30. Eu conserto e já mostro, porque isso é importante que vocês tenham essa... Aqui é 17h30. Ok. Então, e aqui este... Nossa. 18. Então, parou ali o caminhão, ficou 1 hora ali na descarga, mas movimentou depois, e às 17h30 termina a jornada dele. Quando eu falo termina a jornada, então lá das 6 horas, aí ele veio ali, parou 1 hora, parou meia hora, depois parou mais 1 hora, né? Isso foi estendendo, né? E aí ele movimentou o caminhão durante 30 minutos, ali às 18 horas, por exemplo, para sair da descarga e tal, né? O que aconteceu aqui nesse caso? Ele teve ali uma jornada extra de 2 horas. Então, o horário aí entre 6 e 17h30 é o que ele tinha ali, mas teve um total de jornada de 10 horas, né, de 8 mais 2 horas extras, um tempo de descanso de 1h30 no intra-jornada, 8h30 de tempo de direção e 1 hora de tempo de espera. Obviamente, isso aqui nós colocamos como informativo,
no outro dia ele poderia sair a partir das 4h30 da manhã. Muito bem. Então, esse seria um exemplo, depois vocês vão receber isso daí, de como vai ficar essa jornada. Ok. Bom, dito tudo isso, e daqui para frente essa é a nossa, né, a nossa vida, né? Então nós temos que nos adequar a isso até que haja alguma outra alteração, por alguma via que seja, né, legislativa. Então, nós temos agora que pensar em quais são os efeitos práticos disso. Eu coloquei alguns aqui, mas isso vão ser muitos, né, e muitos, inclusive, por rebatimento, outros por arrastamento, né, mas eu coloquei aqui alguns só. A primeira coisa, a redução do tempo de rodagem dos veículos. Claro que nós teremos um tempo de direção menor dos motoristas, tá? O aumento do número de motoristas nas operações. Se você tem uma disponibilidade menor dos veículos de rodagem, claro que tem que aumentar o número de motoristas, tá? E tem que aumentar também, talvez, o número de veículos. Vamos falar sobre isso também, está um pouco abaixo ali. A redução do tempo de disponibilidade, então, porque o tempo de disponibilidade mesmo do veículo acaba sendo reduzido porque ele está ligado diretamente ao motorista, né? Porque nós não temos a facilidade, do ponto de vista operacional, de quando um caminhão parar, a gente já colocar outro motorista nele, né? Isso é uma exceção muito rara, esse tipo de coisa, de conseguir fazer isso. O que nós temos que ter uma maior atenção? As operações de curta distância que têm múltiplas entregas. Então, aquilo que é curta distância com múltiplas entregas, as entregas acabavam ali ele ficando meia hora, 40 minutos, 1 hora por entrega, e acabava estendendo a jornada, isso não vai acontecer mais. E as operações de longa distância, elas não são tão afetadas por a questão do tempo de espera, tá? Porque, principalmente aquelas que são lotação, com uma única entrega, tal, né? 1 ou 2 entregas, ok? Mas elas vão ser muito afetadas pelo descanso semanal. Acho que é um grande desafio a gente conseguir colocar o motorista para descansar na jornada depois de 6, 7 dias, tá? Então, isso uma atenção grande que a gente tem que ter. Claro que teremos o maior número de veículos rodando, teremos que ter. Não estou dizendo que isso é fácil, estou dizendo que o efeito é esse, né? De você perder produtividade, né? Mais motorista e mais veículos, tá? Temos que aumentar, isso a gente já tem feito um pouco disso, de aumentar a capacidade de carga, ou seja, nós estamos cada vez mais trocando os caminhões para uma maior capacidade de carga, então os bitrens, bitrenzão, né, os rodotrens, o quarto eixo agora, os veículos 8x2, 8x4, tracionadores, de cavalo mecânico 8x2, 8x4, para poder levar, quando a carga mais pesada, você conseguir levar mais, né? Então, enfim, mais peso, né? Então, tem peso e tem volumetria, tem as duas coisas. Então, o caminho já está sendo esse, vocês já estão fazendo isso, né? Nossa frota tem sido muito atualizada para isso, é só ver o caminhão que mais vende no Brasil nos últimos meses, é o 540, né, de uma determinada marca, então 6x4, um caminhão para tracionar principalmente rodotrem, né, e bitrenzão, né? Então, isso vai acontecer cada vez mais. O descanso semanal fora do domicílio do motorista, no meu entendimento, pode se tornar um grande problema social. Eu acho que o motorista, a chance dele estar ali junto com a família, tal, era justamente no que a gente tinha, de ele cumprir isso no retorno e cumprir isso tendo 24 horas para cada semana que ficou fora. Então, ele podia ficar 3 dias, por exemplo, em casa, né? Além das 11 horas já de jornada. Então, isso era, no meu entendimento, é um ponto social bastante relevante, tá? Eu acho que isso a gente perdeu agora e temos que pensar. O laboral tem que trabalhar com a gente nisso daí, tá? Mas temos que repensar isso. A outra coisa vai ser a falta de estrutura de apoio para esse descanso dos motoristas, principalmente o semanal, que esse vai ser um desafio extra, né? De ter locais em que ele possa ficar ali às 24 mais 11 horas, né? 35 horas, tá? Eu penso que a gente possa ter, pelo menos por um tempo aí, tá? Por uma faixa de tempo, até as adequações todas, um desabastecimento. Isso daqui eu estou falando baseado numa experiência americana, tá? Os Estados Unidos, eles não tinham controle de jornada até 2014. E aí a lei federal americana, ela provocou essa necessidade, né? Lá é uma lei federal que sobre transportes provocou essa necessidade.
inclusive, de colocar um equipamento, o equivalente ao cronotacógrafo, tá? Mas um equipamento específico, né, de diário de bordo, para fazer o controle de jornada dos motoristas. As empresas não conseguiram fazer isso. Vou resumir para vocês. Quando efetivamente entrou o controle de jornada obrigatório, com fiscalizações nas estradas, houve um desabastecimento muito grande, tá? Mas isso foi ali em 2018 para 2019, aí veio a Covid, mudou tudo, então acabou se adequando isso num tempo de Covid, que foi um tempo de exceção e que mudou muito a logística. Mas houve um problema grande de desabastecimento, porque os caminhões não estavam rodando mais nos Estados Unidos, assim como nós, é um país continental, né? E os caminhões não conseguiam produzir mais do que produziam, tá? E eu penso que aqui possa acontecer a mesma coisa. É uma consequência natural os reajustes de fretes e das estadias, né, proporcional ao aumento do custo fixo. Então, o nosso custo fixo agora aumenta e teremos que fazer alguma coisa. Não estou dizendo aqui se é fácil, se é difícil, ok? Estou dizendo o seguinte, não dá para trabalhar nesse modelo que está agora, recebendo os mesmos fretes, os mesmos valores de estadia que vocês estão recebendo. Isso é uma questão prática e matemática, né? Então, como vai ser negociado, como vai ser o avanço, é uma outra questão. Estou dizendo que não pode mais, no meu entendimento, trabalhar nos mesmos valores, que o frete já estão com uma margem bastante pequena, com prazo muito longo de recebimento, e aí agora vai perder um pouco a produtividade, né? Um pouco ou muito, né? A adequação do sistema de controle de jornada, né? Isso é uma coisa que tem que fazer. A atualização dos eventos, então agora não é mais o tempo de espera daquele jeito, é a hora extra, enfim, né? Isso muda, a rubrica disso aí, inclusive, lá na folha de pagamento dos horeiros dos motoristas, tá? Um adendo aqui, eu acho que quase todos que estão aqui são nossos clientes, obviamente tem pessoas de jurídicos aí, que não são propriamente das transportadoras, são das entidades, mas nós já temos o algoritmo pronto, estamos só aguardando o acórdão, tá? E já vamos liberar o nosso controle de jornada lá, que é nativo, vocês sabem, a gente não usa macro, é uma inteligência, um algoritmo inteligente nosso, e a gente já vai liberar com isso, já está pronto, mas temos que esperar o acórdão, até porque a gente não sabe a partir de quando, a questão da modulação, a partir de quando que vai considerar, ok? Mas só para deixar vocês tranquilos que nós já fizemos essas alterações. E temos, isso é uma coisa importantíssima, vamos ter que aculturar os motoristas nesse novo modelo de controle de jornada, porque o motorista está com a jornada que está agora. Então, imagina pegar o tanto de motoristas que nós temos, aqui, por exemplo, na parte administra só de frota própria, de cavalos mecânicos especificamente, nós administramos mais de 70 mil caminhões. Então, mínimo 73, 75 mil motoristas que vocês terão que treinar, explicar como que é, né? E aí tem uns que fazem diário de bordo, né? Cada empresa tem os seus controles, questão de macro, enfim, né? São várias coisas aí, terão que fazer o treinamento e o aculturamento, dizer para o motorista, olha, tudo que você fez até agora não é bem assim mais, isso vai voltar, e vocês sabem que isso não é uma questão fácil de fazer, porque os motoristas estão viajando e vocês têm dificuldade, às vezes, de conseguir, diferente, fazer um treinamento para funcionário administrativo, né? Então, é um outro impacto importante aqui, ok? Agora, no meu ponto de vista, no meu entendimento, há aqui algumas oportunidades, tá bom, gente? A questão da redução de fadiga, teoricamente, a gente terá isso. Eu acho que, na prática, teremos em alguns casos, mas não em outros. A fadiga, ela não é algo que seja causada somente por uma questão de jornada, tem vários outros pontos, né? Acho que grande parte de vocês sabe que eu sou investigador de acidentes, e a gente sabe que muitas das vezes a jornada está tudo em ordem e o motorista teve sono por alimentação, por, enfim, N coisas, tá? Preocupações e medicações, uma série de coisas. Então, mas há, sim, um pouco de redução de fadiga, não acho que ela vai ser tão grande, mas há. Mas aí eu vou falar de alguns itens aqui que eu acho importante, tenho conversado isso com alguns clientes. Nós temos um problema crônico de mão de obra, isso há muitos anos. A atratividade do nosso setor para, né, trazer colaboradores para serem motoristas é muito complicada, vocês sabem disso. A grande parte das pessoas não querem ser motorista, e não querem ser motorista por N fatores. Alguns dos principais estão ligados diretamente à operação,
ficar muito dia fora de casa, essas questões de jornada, questões aí de locais que são insalubres, porque a nossa infraestrutura de postos de abastecimento, por exemplo, de áreas de espera para o motorista, de áreas de descanso para o motorista, é muito, muito ruim, vocês sabem disso. Então, tem uma série de coisas. Mas o fato é que nós temos que atrair pessoas. Nós temos que atrair pessoas e eu penso que o setor tem algumas grandes vantagens com relação a outros setores, né? Então, hoje, a questão do controle de jornada é uma coisa que já existe no nosso setor, ela está agora passando por uma transformação e vai ficar igual aos demais empregados de outros setores, ok? Uma questão de frota, né, de veículos, nossos veículos estão muito atualizados, nós tivemos uma atualização de frota brasileira muito grande, e é impressionante o que é um caminhão hoje, né? As condições dele de segurança e as condições dele de boa dirigibilidade, enfim, de N coisas aí e tal, né? São muito importantes isso, e a gente está dando um instrumento muito adequado de trabalho para essas pessoas, os motoristas, tá? Agora falta a estrutura de estrada, essa é uma luta nossa, eu volto não só de estrada, carga e descarga, eu volto um pouco naquela questão da gente na 1303 termos aquele artigo sobre os embarcadores, a responsabilidade dos embarcadores, aquilo acabou saindo da 12.619 com alteração na 1303, mas, enfim, esse é um desafio. Mas o fato é que nós temos que fazer motoristas. E eu penso que uma das coisas, um dos impactos positivos disso que nós estamos vendo aqui agora, disso que nós estamos falando, objeto da nossa conversa, é que a jornada ficou igual a todos. Então, aos poucos, aquilo que são coisas que, teoricamente, barreiras para trazer pessoas, elas estão sendo rompidas. E uma delas é a questão do salário. O setor de transportes tem os salários médios mais altos do que os demais setores, com grande empregabilidade, né, e com salários mais altos, para aquele nível de formação das pessoas, né? Então, um motorista, ele não precisa ter um nível superior, por exemplo, e ele ganha igual a pessoas de nível superior, né? Então, acho isso bastante adequado, e a gente está adequando agora uma questão de jornada também, é uma oportunidade também a ver, né, se vamos conseguir fazer mais atração das pessoas aí, né, ter mais atratividade das pessoas para vir para o nosso setor, tá? Tem que ter um alinhamento na questão de oportunidades ainda, vai haver um alinhamento de defasagem de valor de frete e estadia. Isso aí é uma questão também de, né, gente, assim, ó, quem não tem contrato, minha sugestão, não assine, fique no spot, porque vai faltar caminhão, tá? E a hora que faltar caminhão, em fim de mês principalmente, vão ter que pagar frete. Isso a conta não vai fechar, né? A conta que eu falo de produtividade, tá? Nós não vamos transportar a mesma coisa, tá? Que a gente estava transportando antes, com essa nova atualização da Lei 303. Esse fato, obviamente, ele vai pesar, né? Temos que pensar numa possível redução de tempo parado dos veículos, expedidores e recebedores dos produtos. Isso aí acho que vai ser uma provocação disso, não vai ser amanhã, depois de amanhã, mas nos próximos meses nós teremos isso. Uma possível melhora dos pontos, da estrutura dos pontos de apoio, né, principalmente para alojar os motoristas. Uma coisa importante, gente, à luz do tema, né, da tese, desculpa, daquela tese do tema 1046, que eu falei para vocês, no tema de repercussão geral 1046, dizendo que são constitucionais esses instrumentos coletivos de trabalho, né, por questões aí de adequação do setor, né, adequação negociada entre laboral e patronal, né, isso daqui é importantíssimo. Eu acho que nós estamos num momento assim muito importante que os nossos, as entidades representativas do setor, e aí eu falo das duas, laboral e patronal, tá, terão que fazer, e nós temos que ver cada vez mais uma força do negociado sobre o legislado, tá? Obviamente, seguindo aquilo que nós falamos, né, que você não pode ter nenhum ferimento, nem naquilo que é constitucional e nem naquilo que é o direito indisponível, ok? Mas eu penso que isso vai ter algo muito, muito forte nos próximos tempos agora. Por exemplo, a própria questão, um exemplo que eu disse, é a jornada de até 4 horas extras, tá? Só lembrando, gente, que 4 horas extras não pode ser habitual, tá? Não é todo dia fazer 4 horas extras, tá? Mas isso é um outro assunto que a gente trata no outro momento.
Mas isso daí é uma coisa que pediram inconstitucionalidade. O Supremo falou, não, claro que pode. Desde que haja esse acordo, como está lá, pode, né? Então, isso é uma coisa já feita por algumas empresas, já é de uso comum isso daí, tá? E eu penso que temos que retomar um assunto aí que é antigo, que o setor tem sempre falado sobre ele, que é retomar essa questão das câmaras arbitrais para a solução de conflito, né? Então, isso está previsto ali no artigo 507-A da CLT, tá? Então, acho que isso é uma coisa interessante. E por que não a gente repensar a legislação atual? Acho que a 12.619 e a 13.103 tiveram ali muitas mudanças de 2012 até aqui. Essas mudanças, algumas aceitas e outras não, e a gente está sempre falando o mesmo assunto. Eu acho que você falar sempre do mesmo assunto e vir sempre com ele à tona é porque ele não está resolvido. E eu estou falar do mesmo assunto não é de controle de jornada, isso a gente vai fazer de um jeito ou de outro. O mesmo assunto é mudando legislações o tempo todo. E essas legislações, inclusive, sendo levadas ao Supremo e sendo consideradas inconstitucionais. Então, esse tipo de coisa não está resolvido, eu acho que a gente tem que repensar isso, tá? Mas é um assunto para tratar isso aí com os grupos de trabalho que já existem nas entidades representativas do setor, ok? Muito bem. Para finalizar aqui, eu queria propor a vocês que a gente pense de maneira diferente, tá? Então, não tem jeito de não pensar de maneira diferente com tudo isso que está sendo alterado. Nós temos que pensar de maneira diferente, mas talvez nem todos queiram pensar de maneira diferente. A minha sugestão é que reflitam e pensem de maneira diferente. Eu acho que a gente tem que buscar novos caminhos, isso é inovação, sabe? Inclusive, do ponto de vista até de negociações, né? Enfim, eu acho que a gente tem que buscar novos caminhos. Tem que ter uma ousadia. Então, a gente tem que enxergar além do problema, né? Eu acho que a todo problema nós temos capacidade de ter, de sair dele melhores, né? Eu acho que são desafios para a gente melhorar, eu acho que temos que enxergar além do problema e também temos que ter responsabilidade. São 3 pilares que eu coloco isso, acho que a gente tem que pensar sempre coletivamente, né? O individualismo é algo que tem atrapalhado muito a humanidade de maneira geral ao longo do tempo, mas notadamente nos últimos anos. E nós aqui no Brasil não somos diferentes. Então, acho que a gente tem que pensar coletivamente. E eu sempre digo aos meus colaboradores aqui essa frase que se houver uma vontade, nós vamos fazer um caminho. Se a gente quiser resolver as coisas, nós vamos criar um caminho para fazer aquilo lá, tá? Deixo isso como uma mensagem final para vocês aí. Eu peço novamente, primeiro agradeço muito, né, bastante participantes aí, agradeço muito vocês todos aí pelo tempo de vocês, tá? Estamos juntos, tá, gente? Então, vamos juntos aí, criar os melhores caminhos aí para poder sair novamente de mais esse desafio do setor, juntos, tá? Estamos juntos aí, não só do ponto de vista do sistema, vocês sabem que pode contar comigo para bastante coisa, tá? Peço desculpas novamente por não conseguir conversar com vocês, queria ouvir cada um de vocês sabem que eu gosto muito disso, quando eu faço alguma dessas reuniões virtuais, vocês sabem que eu gosto muito disso. Peço mil desculpas, estou sentindo bastante por não poder fazer isso, mas não vai faltar oportunidade, faremos alguma coisa presencial também, tá bom? Márcio, muito obrigado gente agradecendo pela aula, pelo nível de detalhamento, né? Tem bastante agradecimentos aqui. E só reforçando que aconteceram várias perguntas agora no final, quando isso entra em vigor, quando que isso já está valendo? Então, só reforçar aqui com o pessoal que, na verdade, como você bem explicou, estamos aguardando o acórdão pelo STF, certo? Isso. E ele que vai estabelecer quando isso efetivamente passa a ter validade, certo? O que a gente chama de modulação temporal. Então, o STF, a partir do acordo, a gente vai saber, o julgamento a gente já sabe o que foi, mas como aplicar esse julgamento estará no acordo, né? E no acordo nós esperamos uma modulação temporal, essa é a nossa expectativa, tá? Não temos certeza que vai acontecer, mas é uma expectativa que eu acho que não vai ser frustrada, tá? Muito provavelmente teremos a modulação temporal, e aí eles vão dizer a partir de quando vai. O meu sentimento é que vai valer a partir da própria publicação do acordo, mas eles podem dar um prazo um pouquinho maior. Vamos entender isso, as nossas entidades estão trabalhando junto ao STF para tentar ganhar algum tempo
para se adequar em tudo isso. Eu sei que eles estão trabalhando fortemente nisso aí, principalmente CNT, MPC, né, e outros órgãos de classe aí, eu sei que estão trabalhando fortemente para que possam ter um tempo para se adequar a tudo isso. Nós vamos aguardar o acordo, tá bom, gente? E sair no acordo, imediatamente, nós ou chamamos vocês para uma live, ou se não for necessário, se simplesmente não mudou muito do que nós falamos aqui, a gente simplesmente publica para vocês uma explicação de como fazer a partir do acordo, tá bom? Um abraço a todos aí, beijão no coração de todos aí, tamo junto, tá bom? Contem com a gente. Obrigado, gente.